Olá pessoal, mais uma aula de progressão aritmética, tá? E as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Vejamos essa questão 2, questão 12. Ela diz o seguinte: em uma usina eólica, as torres foram instaladas em uma área retangular, formando linhas e colunas. Sabe-se que cada coluna tem 8 torres, sendo a primeira instalada a 50 metros do início do terreno. E também sabe-se, né, que em cada coluna as distâncias entre cada torre e a torre imediatamente anterior formam uma PA crescente de 7 termos, na qual a soma dos dois primeiros é 140 metros e a soma dos dois últimos é 540 metros. Determine. A gente vai já ver o que é pedido para determinar. Vamos agora fazer a devida interpretação do enunciado. Então, trata-se de uma usina eólica, certo? Diz que as torres dessa usina foram instaladas em uma área retangular. Gente, eu vou fazer aqui um esboço do que seria isso, tá? Então, a gente tem uma área retangular, tá? Um retângulo. E aí, as torres dessa usina eólica foram instaladas nessa área retangular. Beleza? É dito também que essas torres foram colocadas de tal maneira que formam linhas e colunas. Então eu vou tentar ilustrar aqui como elas estariam, tá? Digamos que a gente tem aqui essas linhas. A propósito, ele não fala nada de quantos elementos tem nessa linha. Ele diz que existem as colunas, e nessas colunas tem 8 torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você observou bem, eu tive o cuidado, tá? Mas sem medir, de não colocar as torres numa mesma distância uma da outra. Porque na sequência ele diz que as distâncias entre essas torres estão em uma PA, tá? Uma PA crescente, né? Ou seja, as distâncias vão aumentando, ok? Então tá aqui a figura mais ou menos que a gente pode tirar da interpretação ali. Mas voltando ao enunciado, ele diz ainda que essa primeira torre, vamos pegar aqui uma coluna, tá? A gente vai estudar apenas uma delas. Digamos que a gente vai aqui à frente do terreno, ok? Vou destacar aqui a frente do terreno. E aí ele diz que a distância da primeira torre para o início do terreno, que seria aqui à frente, essa distância aqui é de 50 metros, ok? O que é que diz mais? Forma uma PA crescente. Sim, ele diz que as distâncias, essa parte, gente, eu vou até destacar aqui no enunciado, porque é onde a interpretação é mais complicada, requer mais atenção, tá? Ele diz que as distâncias entre cada torre e a torre imediatamente anterior formam uma PA crescente de 7 termos. São 8 torres. Por que tem só 7 termos? Porque a gente não está falando que as torres vão representar os termos dessa PA. O que está sendo dito é que as distâncias entre as torres é que representarão esses termos. Então, gente, como eu disse, olhando para essa coluna aqui, tá? A distância entre essas duas torres vai ser o A1. A distância entre essas outras duas torres vai ser o A2, que necessariamente é maior do que o A1, tá? Já que é uma PA crescente. A distância entre essas outras vai ser o A3 e assim sucessivamente. Note que a gente vai ter então A4, A5, A6 e A7, ou seja, 7 termos.
São 8 torres, mas existem 7 distâncias entre elas, ok? Primeira distância, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima distância. Beleza? É dito ainda, que forma uma PA crescente, né? E é dito ainda no enunciado que a soma dos dois primeiros o quê? Dos dois primeiros termos da PA, dessa PA, é de 140 metros. Ou seja, gente, é dito que A1 mais A2, nessa PA aqui, ó, que vai de A1 até A7, A1 mais A2 é 140. Tá? Também é dito que a soma dos dois últimos é 540. Os dois últimos é o A6 e o A7. Então, A6 mais A7 é igual a 540. Ok? Então é isso, pessoal. Fizemos a interpretação. Então vejam, demorou um bocadinho a interpretação, mas é a parte mais difícil da questão, tá? Porque agora a gente está diante de um sistema, que a princípio esse sistema não dá para a gente solucionar, porque a gente tem 1, 2, 3, 4 incógnitas, a gente não sabe nenhum desses valores, e a gente só tem 2 equações. Então a primeira coisa a fazer é a gente igualar o número de incógnitas e o número de equações. Para isso, a gente vai escrever todos esses termos em função de A1, tá? Então, observe. A1 é A1 mesmo, beleza? Mas quem é o A2? Gente, como é que eu posso escrever o A2 em função de A1? Note que A2 é ou não é o mesmo que A1 mais a razão. Isso aqui, gente, é A2. A1 mais a razão é A2. Beleza? Então, no lugar de A2, eu escrevo isso. Igual a 140. Beleza? Vamos repetir a ideia aqui embaixo, tá? Quem é A6? É A1 mais a razão, eu chego no A2, mais 2 vezes a razão, eu chego no A3, e assim vai. Se eu somar ao primeiro termo, se eu somar 5 vezes a razão, eu chego no A6. Confere? Só ilustrando aqui, ó. Eu estou no A1, aí eu somo a razão, tá? O A1 é essa distância, tá? Soma a razão, eu chego no A2, A3, A4, A5 e A6. Então, se eu estou no A1 para chegar no A6, eu somo a razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, A6 é A1 mais 5R. Somado, quem é A7? A7 é do mesmo jeito, A1 mais 6R. Beleza? A7 é A1 mais 6R. Vou só destacar assim, ó. Esse aqui é o A6 e esse aqui é o A7. E isso é igual a 540. Gente, digamos que você já teve dificuldade nessa parte. E aí, por favor, posta no comentário. Professor, não entendi como é que a A6 é aquilo, como é que a A7 é aquele outro. Tá certo? Que aí eu posso dar mais detalhes. Mas então, o nosso sistema, que antes tinham 4 incógnitas, agora só tem 2. Que é o A1 e o R. 2 letras, duas incógnitas. Eu vou simplificar aqui, ó. A1 mais A1 dá 2A1. Tá? Não é o placar do jogo não, viu? 2A1. É 2 vezes o primeiro termo. A1 mais A1, 2 vezes o primeiro termo, mais R, igual a 140. A1 mais A1 dá de novo 2 vezes o primeiro termo. Dessa vez, 5R mais 6R vão dar 11R, igual a 540. Nesse instante, eu sugiro dar uma pausa no vídeo e tenta resolver esse sistema. Gente, se você não souber resolver um sistema, aí você vai aprender progressão aritmética, mas vai chegar nessa hora e não vai saber fazer. Então, precisa dar uma estudada em sistema, beleza? Sabendo resolver o sistema, você volta aqui e a gente vai chegar na solução.
Eu vou apresentar para vocês a solução, tá? Nesse caso, como aqui eu tenho 2a1 na primeira equação e 2a1 na segunda, eles são iguais, eu vou só subtrair uma equação da outra, tá? Subtraindo termo a termo, 2a1 menos 2a1 dá 0, se cancela. R menos 11R dá menos 10R. E 140 menos 540 dá menos 400. Beleza? Multiplica por menos 1, vai dar 10R igual a 400. Divide ambos os membros por 10 e aí você acha a razão é igual a 40. Ok? Então a razão da PA vai ser igual a 40, ou seja, as distâncias elas vão aumentando de uma para outra 40 metros. Gente, como o R é 40, dá para a gente descobrir agora o A1. Eu vou substituir aqui na primeira equação, tá? 2A1 mais R, e quem é R? 40, é igual a 140. Daí, subtrai 40 nos dois membros, vai ficar 2A1 igual a 100. Dividir por 2, você encontra que A1 é igual a 50. Beleza? Professor, terminou a questão? Não, gente. Eu acabei lendo a primeira parte, né? E já desenvolvendo esse raciocínio. Mas aí vem o item A, em que ele pede o que no item A? A soma dos outros três termos. Que outros três termos? Gente, ele falou a soma do primeiro com o segundo, a soma do sexto com o sétimo. Então, aqui no item A, ele quer saber a soma do A3 mais o A4 mais o A5. Tá? É isso que está querendo saber aqui no item A. Bom, eu já sei quem é A1, tá? A gente já descobriu aqui quem é A1. A gente já sabe quem é a razão. Então, dá para a gente descobrir todos os outros termos. Confere? Vamos lá. A1 é 50, somado com a razão, que é 40, a gente descobre o A2, que então vai ser 90, né não? 50 mais 40, 90. Somado com mais 40, a gente encontra o A3, que vai dar o quê? 130. Já vou fazer direto, tá? Você entendeu aí, não foi? Então, 130 mais 40, 170. Mais 40, 210. Mais 40, 250. Mais 40, 290. E o que é que nós queremos? Queremos a soma desses três aqui, ó. A3 mais A4 mais A5. Então, queremos 130 mais 170 mais 210. 130 mais 170 dá 300, mais 210 dá 510. 510 metros, a resposta do item A. Alguma dúvida? Poste aí nos comentários, tá? E no item B, o que é pedido no item B? Vamos ver. Que é a distância entre a oitava torre e o início do terreno. Gente, a distância entre a oitava torre e o início do terreno, vou escrever aqui, ó, P. A gente então vai pegar a oitava torre, está aqui, ó, T8, oitava torre. É esse pontinho aqui. É essa distância dessa oitava torre até o início do terreno. Então, vai ser o A7, que é 290, somado com A6, que é 250, mais, acompanha aí, 210, mais 170, mais 130, mais 90, mais 50, tá? E aí eu somei todos esses, até os 50. Sendo que a gente ainda precisa somar essa distância da torre 1, aqui né, a torre 1,
a distância da torre 1 para o início do terreno, que é mais 50. Ok? Mais 50. Então faz essa soma aí. Bom, para fazer essa soma, você pode fazer no braço aí, tá? Não são tantos termos, mas a gente também poderia fazer o seguinte, ó. Vamos lembrar como é que o Gauss fazia lá a soma dos termos? 290 somado com 50, gente. Dá 340, né? Ajeitar aqui. Vai dar 340. O primeiro com o último. Nesse caso, eu não considerei os 50 aqui não, tá? Considerei os 50, o termo ali da PA. 250 com 90. Também dá 340. Mais 210 com 130. Também vai dar 340. E aí sobra mais os 170. Esse aqui, ó, ficou sozinho, mais os 50. Tá? E aí agora é só fazer, né? 3 vezes 340 mais 170 mais 50. Isso vai ser igual a 1240. Beleza? Gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.